Primeiro, processo de seleção para propaganda médica. Esse é um desafio, achar o propagandista certo. É desafiador, não é fácil. Eu entrevisto no mínimo aí 2, 3 pessoas por semana, em vários estados, em várias cidades. Não é fácil. E olha que eu nem faço a entrevista. Para quem me conhece sabe que eu vou fazer a simulação. A entrevista eu deixo ou para o psicólogo da empresa, ou para o RH, ou para o proprietário da empresa. Na verdade, eu faço só uma pincelada quando eu já vou aprovar a pessoa, só para ver se a indicação não vai ser errada. Mas é difícil achar. E eu vou explicar o porquê que é difícil. Muitas vezes porque a proposta salarial que eu tenho para oferecer, ela é incompatível com o perfil necessário. Esse é um limitador. Por quê? Porque a gente sabe, na propaganda médica, a indústria farmacêutica faz isso há muito tempo. Então, quem vem dessa área, principalmente já está no mercado, tem uma expectativa salarial. Esse é um dos motivos. Sabe qual é o outro motivo? Olha isso aqui. Perfil perfeito para o propagandista. Olha o segredo. Coloca aí. Quem usa DISC na empresa sabe. Ó, capacidade de executar. O propagandista não pode ficar só no blá blá blá. Ele tem que ir para a rua, visitar e conectar o prescritor e falar e atuar. Então, tem que ser um bom executor. Tem o plano, ele vai para a rua executar o plano. Segundo, tem que ter uma capacidade de planejar, porque senão sai correndo igual barata tonta. Corre para um lado, está fechado o consultório, corre para o outro, está fechado, corre para o outro, está fechado. Hoje o médico não atende, não tem nada planejado, não sabe o que vai entregar para o médico, não sabe o que vai falar. Eu preciso aprender, eu tenho que ter um perfil também de planejar. E o propagandista tem que saber comunicar. Poxa, eu vou convencer um prescritor, a grande maioria dos médicos, eu posso dar um número aqui nacional, mais de 98% dos médicos não gostam de manipular. Então significa que se eu quero ganhar mercado, eu vou ter que convencer eles que a manipulação pode ser uma ótima oportunidade para ele. Então, no mínimo, eu tenho que ser um bom comunicador, senão eu não faço venda. Então, tem que saber comunicar. E tem que ter capacidade analítica. O visitador tem que chegar, analisar se naquele ambiente ele pode brincar, se ele vai ter que ser sério, se ele vai ter que perguntar menos, se ele vai ter que perguntar mais, se ele pode perguntar sobre a família, ou se não pode perguntar sobre a família. Ele vai ter que analisar até os pacientes do médico, ele vai analisar a secretária, ele vai analisar o médico, ele vai olhar para a mesa da secretária, ele vai olhar para a mesa do médico, ele vai olhar para a estante que está atrás do médico, ele vai olhar para os currículos do prescritor ou da nutricionista. E mediante a conversa ele tem que chegar a alguma conclusão. Então tem que ter uma alta capacidade analítica. Para quem usa o DISC aí nas empresas, isso aqui é o DISC. E quando a gente contrata alguém, ele tem uma característica dessa maior do que a outra, nunca é igual. Eu precisaria de um cara que tem, sabe aquele negócio de 100 em tudo? Seria perfeito, mas não existe isso. Por isso é tão difícil contratar. E eu não vou nem falar, isso é obrigação para qualquer função. Comportamento, honestidade, saber trabalhar em equipe, visão 360 do negócio. Não é fácil não, né? Mas é lógico que esse perfil aqui é um perfil dos sonhos. Vamos pensar num perfil real? Se eu tivesse de escolher um visitador hoje, eu vou gostar que pelo menos esses 3 pontos sejam mais altos. Capacidade de comunicar boa, principalmente simpatia. Um belo sorriso numa entrevista já ganha 1/3 do meu coração. Porque se o sorriso for honesto ou verdadeiro, um sorriso verdadeiro, ele desmorona, ele desconstrói alguém que não quer comunicar. Então, um bom comunicador que sabe executar e tem um comportamento bom, tem tudo para ser um bom propagandista. Tem um ponto que é importante também, que a formação acadêmica pode ajudar ele a desenvolver. Mas eu não tenho muito escolha não. Eu já trabalhei com propagandistas extraordinários que não eram farmacêuticos, que veio de outras áreas, e trabalhei com propagandistas extraordinários farmacêuticos. Trabalhei com propagandistas extraordinários biomédicos, administradores, formado em marketing, publicidade. Então, assim, não é algo... Já trabalhei com propagandista que não tinha curso superior. O que determina é que, às vezes, a formação pode acelerar o processo de desenvolvimento. É mais fácil para ele desenvolver. Quer dizer, então, que o que não tem a formação não vai desenvolver? Não vai desenvolver também. Só que vai exigir dele um empenho. Enquanto uma pessoa que está com a formação toda perfeita para aquela função demoraria 3, 4 meses e teria que se preparar 1 hora por dia, esse que não tem a formação vai ter que se preparar no mínimo umas 3 por dia e vai demorar um tempinho a mais para ficar bom. Então é muito difícil achar esse profissional tão completo no mercado. E é de norte a sul, tá, gente? É de norte a sul.